Virgem. Existe uma conversa que você vem adiando há muito tempo. Você sabe exatamente de quem estou falando. Aquela pessoa cujo nome lhe vem à mente quando está sozinha. Aquelas palavras que você já ensaiou 1000 vezes em seus pensamentos, mas nunca teve coragem de dizer em voz alta. Aquela verdade que dói em seu coração toda vez que você se lembra do que aconteceu entre vocês dois. E enquanto você lê estas palavras agora, seu coração já está batendo mais rápido porque você sabe, sempre soube, que um dia chegaria o dia em que teria que encarar isso. Esse dia chegou. É sábado, 18 de janeiro de 2026, e este é o seu momento. Não importa quanto tempo tenha passado. Não importa quantas desculpas você tenha inventado para justificar seu silêncio. Não importa quantas vezes você tenha dito a si mesmo que é melhor deixar as coisas como estão, que nada vai mudar, que tudo isso ficou no passado. A verdade é que você não consegue seguir em frente completamente até que essa conversa aconteça. Você carrega o peso das palavras nunca ditas como pedras dentro do peito. E a cada dia que passa, esse peso aumenta, em vez de diminuir, porque você é de Virgem. E virginianos não conseguem viver em paz com questões emocionais não resolvidas. Você analisou essa situação de todos os ângulos possíveis. Pensou em todas as possibilidades de diálogo. Imaginou todas as reações da outra pessoa. Ponderou todos os riscos e todos os possíveis resultados positivos. Construiu argumentos perfeitos na sua mente. Mas ainda não agiu. E sabe por quê? Porque uma parte de você espera o momento perfeito, a situação ideal, as palavras certas, a garantia de que tudo correrá bem. Mas, Virgem, preciso lhe dizer algo que mudará tudo para você. O momento perfeito não existe. E se você continuar esperando por ele, chegará ao fim da vida com esse arrependimento corroendo sua alma. Consegue imaginar como seria olhar para trás daqui a 10, 20 ou 30 anos e saber que teve a chance de dizer o que precisava ser dito e não teve coragem? Deixe-me explicar exatamente o que está acontecendo dentro de você neste exato momento. Há uma luta travada entre duas partes de quem você é. De um lado, está o seu desejo virginiano por controle, perfeição e segurança. Essa é a parte que quer esperar até ter certeza absoluta de que está fazendo a coisa certa. Do outro lado, está a sua alma, cansada de carregar esse fardo, desejando desesperadamente libertação, um fim, paz. E essa guerra interna está consumindo sua energia mais do que você admite. Você acorda no meio da noite pensando no que deveria ter dito. Passa horas repassando mentalmente conversas que nunca aconteceram. Se pega encarando o celular, quase enviando uma mensagem, mas para no último segundo. Evita lugares onde possa encontrar aquela pessoa porque sabe que, se a vir, toda aquela dor reprimida virá à tona de uma vez. Você está vivendo uma vida editada, incompleta, onde uma parte importante de você está congelada no tempo dentro dessa situação não resolvida. E isso precisa parar agora. Para os virginianos nascidos entre 23 de agosto e 2 de setembro, essa conversa pendente é com alguém que você ama profundamente, mas que te magoou de uma forma que nunca foi totalmente reconhecida ou curada. Você precisa dizer como realmente se sentiu. Você precisa pedir o respeito que merecia, mas não recebeu. Para os nascidos entre 13 e 12 de setembro, a conversa é com alguém que você magoou, e o sentimento de culpa está te consumindo por dentro. Você precisa oferecer um pedido de desculpa sincero, não aquele pedido superficial que você talvez já tenha tentado antes, mas um que venha do fundo da sua alma. E para os nascidos entre 13 e 22 de setembro, essa pessoa representa um capítulo da sua vida que nunca foi encerrado. Você nunca teve um final de verdade, nunca se despediu adequadamente, e isso deixou uma ferida que ainda está aberta e nunca cicatrizou. Mas o que todos vocês têm em comum é isto. Sabem que esta conversa precisa acontecer. Não porque vá mudar o passado, não porque vá resolver tudo magicamente, mas porque vocês precisam dela para si mesmos. Para a sua própria saúde mental, para o seu próprio crescimento emocional, para finalmente conseguirem virar a página e começar um novo capítulo da vida sem carregar esse peso morto. Virgem, eu sei o que você está pensando agora. Mas e se a pessoa não quiser me ouvir? E se for tarde demais? E se eu disser tudo errado? E se eu piorar as coisas em vez de melhorá-las? E se eu me arrepender de ter falado? Todos esses medos são compreensíveis. Mas deixe-me fazer uma pergunta mais importante. E se você não falar?
E se você deixar essa chance passar, como você se sentirá daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, quando não houver mais nenhuma possibilidade de ter essa conversa? Porque a verdade mais difícil que preciso lhe dizer é esta: a janela de oportunidade para essa conversa não ficará aberta para sempre. As pessoas se mudam para outras cidades, mudam suas vidas, mudam sua abertura emocional. As pessoas adoecem. As pessoas morrem. E então você ficará para sempre presa com as palavras presas na garganta, sem ninguém para ouvi-las. E esse é um tipo de dor muito mais profunda do que qualquer desconforto que essa conversa possa causar agora. Você já parou para pensar em quantas pessoas neste mundo carregam o peso de "eu deveria ter dito isso"? Quantas pessoas visitam túmulos desejando ter tido a coragem de expressar amor, raiva, perdão ou a verdade enquanto ainda havia tempo? Quantas pessoas vivem o resto da vida atormentadas por conversas que nunca aconteceram? Não seja uma dessas pessoas, virgem. Você é mais forte do que isso. Você é mais corajosa do que isso. E você merece a paz que só vem depois de dizer a sua verdade. E aqui está algo em que você talvez não tenha pensado. A pessoa com quem você precisa conversar também pode estar esperando por essa conversa. Ela pode estar carregando o próprio fardo de arrependimentos e palavras não ditas. Ela pode querer entrar em contato com você, mas também tem medo de como você reagirá. Seu silêncio pode ser interpretado como falta de interesse, como se você tivesse superado o assunto, quando na verdade você está simplesmente paralisado pelo medo. E enquanto ambos permanecem nesse impasse silencioso, ambos sofrem desnecessariamente. A conversa que você precisa ter não precisa ser perfeita. Aliás, provavelmente não será. Pode parecer estranha. Pode ser emocionante e confusa. Você pode chorar. Pode gaguejar. Pode não conseguir dizer tudo exatamente como planejou. E isso é perfeitamente normal. Porque o que importa não é a elegância das suas palavras, mas a sua honestidade. O que importa não é como você diz, mas sim que você diga. Que você finalmente liberte o que estava preso dentro de você. Que você se dê a chance de ser ouvido, independentemente do resultado. E falando em resultado, você precisa se preparar para a possibilidade de que não seja o que você espera. A pessoa pode não reagir como você gostaria. Ela pode não lhe dar o desfecho que você busca. Ela pode não se desculpar ou aceitar suas desculpas. Ela pode não validar seus sentimentos ou admitir a dor que causou. Mesmo assim, você precisa ter essa conversa porque a verdadeira liberdade não vem da resposta da outra pessoa. Ela vem de você ter expressado a sua verdade, independentemente da reação dela. Virgem, sua necessidade de perfeição tem sido sua prisão nesta situação. Você quer que tudo seja perfeito, o momento, as palavras, o resultado. Mas, ao esperar pela perfeição, você está garantindo que nada aconteça. E nada acontecer é o pior resultado possível. É hora de aceitar que esta conversa será imperfeita, confusa e possivelmente dolorosa, e mesmo assim, fazê-la. Porque coragem não é a ausência de medo. É agir mesmo com medo. Pense em tudo o que você quer dizer para essa pessoa. Todas as verdades que ficaram presas na sua garganta. Todo o amor que você nunca expressou completamente. Toda a raiva que você engoliu para manter a paz. Todo o perdão que você está pronto para dar, mas nunca disse em voz alta. Todas as perguntas que nunca foram respondidas. Todo o encerramento que você busca desesperadamente. Agora imagine levar tudo isso para o túmulo. Imagine deixar este mundo com essas palavras ainda dentro de você. Dói só de pensar nisso. Essa dor que você está sentindo agora é um aviso da sua alma de que você precisa agir. A conversa que você precisa ter pode assumir diferentes formas. Pode ser pessoalmente, se possível. Há algo muito poderoso em olhar alguém nos olhos enquanto você expressa a sua verdade. Pode ser por telefone, se a distância for um problema. Pode ser por carta, se você precisar de tempo para organizar seus pensamentos e a outra pessoa precisar de tempo para pensar sem a pressão de dar uma resposta imediata. O método importa menos do que a intenção. O que importa é que você pare de adiar e comece a agir. E quando finalmente tiverem essa conversa, eis o que quero que façam. Falem com o coração, não com a cabeça. Sei que isso é difícil para vocês, virginianos, porque vivem no mundo da análise. Mas este não é o momento para análises. Este é o momento para a verdade crua e emocional.
Não editem seus sentimentos tentando fazê-los parecer mais razoáveis. Não minimizem sua dor tentando parecerem mais fortes. Não amenizem a verdade tentando ser diplomáticos. Sejam autênticos. Completamente, vulneravelmente, autenticamente autênticos. Digam o que realmente sentem, não o que acham que deveriam sentir. Digam o que realmente aconteceu do seu ponto de vista, não uma versão suavizada para proteger a outra pessoa. Digam o que realmente precisam, não o que acham razoável pedir. Esta pode ser a única chance de serem completamente honestos uns com os outros. Não a desperdicem tentando ser excessivamente educados ou tentando controlar tudo. Sejam autênticos. E depois de dizer tudo o que precisa dizer, reserve um tempo para ouvir também. Porque, embora esta conversa seja sobre você expressar a sua verdade, também pode ser uma oportunidade para entender o ponto de vista da outra pessoa, preencher lacunas da história que você desconhecia, encontrar respostas para perguntas que o incomodavam ou simplesmente ter uma última conexão significativa com alguém que foi importante para você. Virgem, eu sei que você tem medo de se arrepender dessa conversa, mas deixe-me dizer uma coisa. Observando pessoas lidando com arrependimentos ao longo de muitos anos, percebi que elas raramente se arrependem de dizer a verdade. O que elas realmente lamentam é não tê-la dito. É o silêncio, o medo, a oportunidade perdida. Daqui a 20 anos, você não olhará para trás e pensará: eu não deveria ter tido essa conversa. Você olhará para trás e se orgulhará de ter tido a coragem de fazer o que era difícil, mas necessário. E mesmo que a conversa não leve a uma reconciliação, ao perdão mútuo ou a uma solução mágica para todos os problemas, ainda assim terá valido a pena, porque você terá feito a sua parte. Você terá dito o que precisava ser dito. Você terá dado a outra pessoa a chance de responder, de explicar, de encontrar a sua própria paz de espírito também. E não importa o que aconteça depois disso, você poderá seguir em frente sabendo que não deixou nada por dizer, sabendo que não foi o silêncio que impediu a cura ou a reconciliação, sabendo que você foi corajosa o suficiente para tentar. A verdade é que essa conversa vai acontecer de um jeito ou de outro. A única questão é se ela acontecerá agora, enquanto ainda existe a possibilidade de algum tipo de resolução, ou se ela se desenrolará na sua cabeça pelo resto da vida em uma versão imaginária onde você nunca saberá como a outra pessoa teria reagido de verdade. Eu sei qual dessas opções é mais saudável, e no fundo, você também sabe. Então, aqui está o que preciso que você faça. Pare de esperar pelo momento perfeito. Pare de ensaiar as palavras perfeitas. Pare de criar cenas perfeitas na sua mente. Aceite que esta conversa será imperfeita e tenha-a mesmo assim. Pegue o telefone. Envie a mensagem. Escreva a carta. Marque a reunião. Faça o que for preciso para finalmente libertar o que está preso dentro de você há tanto tempo. E faça isso com urgência, porque você não tem garantia do amanhã. Você não sabe se essa pessoa estará disponível na próxima semana, no próximo mês ou no próximo ano. Você não sabe se você mesmo estará aqui, saudável e capaz de ter esta conversa. O único momento que você tem de certeza é agora. E se você deixar este momento passar, talvez nunca mais tenha outro. Virgem, durante todos esses anos em que você evitou essa conversa, uma parte de você foi se apagando aos poucos. A parte que acredita em encerrar o assunto. A parte que acredita em resolver conflitos. A parte que acredita na honestidade emocional. A parte que acredita que você merece paz. A cada dia que passa sem que você dê esse passo, você diz a si mesmo que seu conforto temporário é mais importante do que sua paz duradoura. Que evitar um pouco de desconforto é mais importante do que viver em plenitude. Que o medo é mais forte do que você. Mas você sabe que isso não é verdade. Você é de Virgem, um dos signos mais fortes e resilientes do zodíaco. Você já enfrentou desafios muito maiores do que uma conversa difícil. Você já sobreviveu a dores muito piores do que o desconforto desta conversa. A única diferença é que, desta vez, você precisa escolher ativamente fazer algo desconfortável, em vez de apenas reagir às circunstâncias que a vida lhe impôs. E isso te assusta porque significa assumir total responsabilidade pelo que acontecer. Mas deixe-me dizer de outra forma. Significa assumir total responsabilidade pela sua própria cura, pela sua própria liberdade, pela sua própria paz. Ninguém mais pode fazer isso por você.
A outra pessoa não vai aparecer magicamente e iniciar essa conversa. O universo não vai criar o momento perfeito. Você precisa ser a pessoa que se liberta. E isso começa com a decisão de ter essa conversa, por mais difícil que seja. Quando finalmente tiver essa conversa e disser tudo o que precisa ser dito, algo mudará dentro de você imediatamente. Você sentirá como se um enorme peso tivesse sido tirado dos seus ombros. Respirará mais profondamente. Dormirá melhor. Finalmente terá espaço mental e emocional para novas coisas, porque não estará mais desperdiçando energia guardando essas palavras dentro de si. Sentir-se-á mais leve, mais livre, mais completo. E isso acontecerá independentemente da reação da outra pessoa. Porque o principal benefício dessa conversa não depende dela. Depende apenas de você ter a coragem de falar. E se a conversa correr bem, se houver compreensão mútua, pedidos de desculpas, perdão ou reconciliação, isso será um presente extra maravilhoso. Mas mesmo que não corra bem, você ainda terá recuperado o mais importante: sua própria integridade. A capacidade de se olhar no espelho e saber que fez o que precisava ser feito, que não foi covarde, que honrou seus próprios sentimentos o suficiente para expressá-los. Virgem, existe uma versão futura de você que já teve essa conversa, que já disse tudo o que precisava ser dito, que vive com a paz que vem de não ter mais o peso das bagagens emocionais que oprimem sua alma. Essa versão de você está te chamando, te puxando para frente, implorando para que você encontre a coragem que ela encontrou, porque ela sabe. Ela sabe que do outro lado dessa conversa difícil, há uma vida melhor te esperando. Uma vida onde você não está mais presa ao passado, onde você pode realmente seguir em frente. E quando você chegar lá, do outro lado dessa conversa, você olhará para trás e se perguntará por que demorou tanto. Porque deixou tanto tempo passar carregando esse peso que você poderia ter deixado para trás muito antes. Mas você também se sentirá orgulhosa. Orgulhosa de finalmente encontrar a coragem, de quebrar o hábito de evitar as coisas, de escolher sua paz duradoura em vez do conforto temporário. E esse orgulho, essa sensação de ter feito algo verdadeiramente corajoso, ficará com você para sempre. Então eu pergunto agora: quanto tempo mais você vai esperar? Quantas noites mais você vai passar acordado remoendo essa situação na sua mente? Quantos dias mais você vai desperdiçar sua energia mental ensaiando conversas que nunca acontecem? Quanto mais da sua vida você vai viver pela metade porque uma parte de você está presa nessa armadilha emocional? Quando você finalmente vai se permitir encontrar o encerramento que você tanto precisa? A resposta precisa ser agora. Hoje. Esta semana, no máximo. Porque cada dia que você adia é mais um dia vivendo em uma prisão emocional. É mais um dia negando a si mesmo a paz que você merece. É mais um dia deixando o medo tomar conta em vez da coragem. E você merece mais do que isso. Você sempre mereceu. Compartilhe nos comentários abaixo, simplesmente: vou ter essa conversa. Você não precisa dizer com quem ou sobre o que. Apenas declare sua intenção publicamente, porque dizer isso torna a coisa real. Isso te torna responsável. Isso torna mais difícil mudar de ideia, e você precisa dessa promessa para si mesmo. Inscreva-se neste canal agora, porque nos próximos vídeos vou te ensinar exatamente como ter essa conversa difícil. Vou te mostrar como organizar seus pensamentos, como lidar com a ansiedade antes que ela aconteça, como manter a calma durante a conversa e como lidar com o que acontecer depois. Vou te dar ferramentas práticas para passar por essa experiência da maneira mais saudável possível. Ative as notificações para não perder nenhum conteúdo que te ajudará nesse processo. Este é o seu momento de liberdade, Virgem. O momento em que você escolhe a coragem em vez do conforto, a verdade em vez do silêncio, a paz duradoura em vez da fuga temporária. A pessoa com quem você precisa conversar está esperando, mesmo que não saiba disso. As palavras que você precisa dizer estão esperando, ardendo dentro de você. E a versão livre de você que existe do outro lado desta conversa está esperando para finalmente se revelar. Não a faça esperar mais. Você já esperou tempo suficiente. Chegou a hora de falar.